Agora nós vamos falar sobre o aumento das tarifas, tanto para ônibus, metrô e trens, que também teve muitas manifestações do movimento Passe Livre em relação a isso, protestando, tanto porque eles não querem esse aumento. Olha aí. No final do ano passado, o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin anunciaram o reajuste das tarifas de ônibus, trens e metrô em São Paulo para o começo de 2016. O aumento de 8,6% ficou um pouco abaixo da inflação acumulada nos últimos meses, que foi de 10,67% segundo o IPCA. O reajuste nos preços das passagens ocorre em meio à crise econômica no país e em um ano de eleições municipais. O último aumento ocorreu em janeiro de 2015, quando a tarifa dos ônibus saltou de R$ 3,00 para R$ 3,50 após ficar mais de um ano congelada. Na ocasião, Alckmin também decidiu aumentar as passagens de trens e do metrô, mas só confirmou o valor de R$ 3,50 dias depois de Haddad. O último aumento também foi seguido de uma série de manifestações do movimento Passe Livre, mas sem a dimensão dos protestos realizados em 2013, quando a prefeitura e o governo do estado cancelaram a alta de R$ 3,00 para R$ 3,20. Esse foi o maior protesto que vocês viram em 2013, coisa que foi diferente agora em 2016, nessas duas últimas manifestações. Bom dia, Bom né? dia. Tudo bem, doutor Tudo Eduardo? ótimo, né? Começando o ano, né? Sim, firme e forte. Tem que estar, né? Tem que estar, geleia, no mínimo. né? No mínimo. A gente dá risada para não chorar, né? Mas o que o prefeito e o governador de São Paulo alega em relação a esse reajuste? O que eles falam do porquê que eles tiveram que fazer esse reajuste nas tarifas? O que, na verdade, eles, no final do ano, eles decidiram foi que o aumento seria abaixo da inflação. Sim. A inflação deu 10,67% e agora esse aumento está em torno aí de 8, 9%. E a justificativa é exatamente a questão dos subsídios, né? Por quê? Porque, na verdade, as empresas de ônibus, elas são subsidiadas pela prefeitura e pelo governo do estado. E esse subsídio, ele basicamente em relação à questão dos estudantes, né, de baixa renda que tem a liberação na catraca, ou seja, não paga as passagens, os aposentados, né, que também tem essa vantagem de se locomover sem o pagamento do transporte. E só a Prefeitura de São Paulo, ela disponibiliza de subsídio aproximadamente 1,9 bilhão. Desculpa. E se não tivesse sido aplicado esse aumento, esse subsídio iria para 2,5 bilhões. Então, a Prefeitura de São Paulo gastaria em torno desse valor com o subsídio às empresas, está pagando e compensando. Agora, do outro lado, você sabe que a grande maioria do transporte público é custeado pelas empresas, através do Vale Transporte, né? Então, isso, obviamente, tem um impacto na folha de pagamento, porque não é só o salário, não são só todas aquelas despesas que você tem de trabalhistas, mas, sobretudo, também a questão do Vale Transporte, do Vale Refeição. Então, há todo um impacto na questão empresarial, né? Ou seja, na folha de pagamento, sobretudo. Agora, tem outras questões também que precisam, o governo do estado, por exemplo, o Geraldo Alckmin precisa ampliar a rede de metrôs, né? Ou seja, continuar essa construção. Em contrapartida, já paralisou várias estações. Tem um estudo que foi feito em 1997. O que diz esse estudo? Esse estudo previa que o metrô, a rede, né? Ou seja, a rede de metrôs, em 4 anos atingiria aproximadamente 160 e poucos quilômetros de extensão. Hoje nós temos 68. Né? Ou seja, então nós temos uma defasagem aí de 100 quilômetros de metrô. Então tudo isso acaba impactando, obviamente. Então quando você anuncia um aumento de passagem, as pessoas se rebelam.
Porque eles querem mais qualidade no transporte coletivo. Porque são quase 5 milhões de pessoas que são transportadas diariamente. E se você não der, no mínimo, qualidade, né? Ou seja, o valor ela tem que corresponder com a qualidade. E aí agora começaram com esse aumento, né, anunciado pelo prefeito Haddad e também pelo governador Alckmin, e outras cidades também da Grande São Paulo também já começaram a anunciar e vão elevar. O aumento foi aplicado agora no dia 9, né, e, portanto já está em vigor. Né? Então há todo esse impasse. Né? Você tem um movimento que é o movimento Passe Livre, que esse movimento, obviamente, ele teve uma representação bastante significativa em 2013. Sim. Mas aí o foco começou com a questão do aumento naqueles 20 centavos e depois acabou reunindo uma quantidade bastante expressiva. No país inteiro se mobilizou, mas não era só isso. A questão do aumento, mas sobretudo... Tinha outras questões também, envolvendo corrupção, enfim. Petrobras, aquela coisa toda. Agora, eu acho que o Brasil, ele tem problemas muito mais sérios do que essa questão dos 20 centavos. Dos 20, dos 30, seja lá qual for o aumento. Por quê? Porque, na verdade, se o país continuar nesse ritmo, né, se continuar esses roubos que ocorreram, a semana passada mesmo nós anunciamos aqui a questão aí que houve aí aqueles financiamentos, aqueles empréstimos feitos aos empresários nessa última década, que está com quantias absurdas, altíssimas. Do BNDES de 260 bilhões de reais que não faz um financiamento para projetos da sociedade. Então, o que acontece? Esse movimento, ele vem para poder defender uma bandeira que ela é impossível, ou seja, é o movimento Passe Livre, ou seja, que todo mundo se utilize do transporte público de forma gratuita. Isso, na verdade, é fora de cogitação, isso não existe em nenhuma parte do mundo, né, do planeta. Então, é óbvio que esse movimento está reivindicando para que não haja o aumento, só que nós temos outros problemas muito mais importantes e muito mais relevantes, né, que pode levar, o país já está em recessão, né? O país já está numa crise moral, numa crise ética, numa crise ideológica. Uma crise geral. Né? Ou seja, então eu acho que essa questão, e agora eles estão com uma outra estratégia, né? Paralisando alguns pontos de forma isolada para poder bloquear e parar e paralisar São Paulo. O que também é um absurdo. Porque você reúne lá 2, 3 mil pessoas e conseguem criar aí 400, 500 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo. Então esse é o grande... Ficou bem claro que o brasileiro não sabe fazer uma manifestação, mas como o povo brasileiro pode se manifestar em relação a isso? Qual é a forma mais organizada para a gente dar aqui uma sugestão? Porque o que eu sinto é que está uma desordem completa em todos os setores. Não sinto um governo por trás desse país. Eu acho que é o país que está desorganizado, está desorientado. Não é só o governo, não é só o governo federal, não é o governo estadual ou municipal, mas, sobretudo, as pessoas não sabem exatamente para onde elas vão. Elas não sabem se elas vão se manifestar, vão para a rua, como já fizeram convocação com relação pro impeachment, contra o impeachment, para derrubar o Eduardo Cunha, enfim. Então eu acho que o povo brasileiro está completamente desorientado, eles não têm um direcionamento, o país não tem líderes. Não. E eu estou dizendo líderes, não é líderes políticos, Sim. Líderes estudantis nós não temos líderes para essas manifestações como nós tínhamos no passado, né? Então o país nessa última década não tem líderes. O que você vê são movimentos desastrosos, né? É o movimento do Sem Terra, é o movimento do Sem Teto, é o movimento do Passe Livre, é o movimento não sei do quê, mas não há um direcionamento. Não. Isso demonstra efetivamente que o país está desgovernado, o país não tem líderes, não tem perspectiva de novos líderes, né? Ou seja, em todos os sentidos. Então eu acho que o país está um pouco perdido. Completamente. Você acha que a gente chegou no fundo do poço?
Não, ainda não. Nós estamos em queda livre ainda. Eu acredito que 2016 vai ser um ano muito, eu diria que é um ano de grandes desafios. Sim. Né? É óbvio que muitos países, eles crescem, eles aprendem no caos. No caos, ou seja, na crise, na recessão. Entretanto, nós estamos aqui numa situação bastante complicada. Por quê? Porque há uma década e meia, 2 décadas atrás, tinha aquele absurdo do aumento da inflação, mas as pessoas sabiam se defender e elas conseguiam. Hoje, na verdade, como o país entrou num equilíbrio, numa tranquilidade, nós temos 2 gerações que não sabem o que é crise. Não. Crise, inflação de não sei quantos 1000%. Não sabe lidar com aquilo. Exato. Então, eu acho que falta, talvez, experiência ou até passar por essa situação. Então, eu acho que o país talvez fique mais tempo nessa crise. Nesse período de tempestade. De recessão, Sim. nessa crise moral, nessa crise ética, nessa crise ideológica. A questão de ideologia, né? Hoje nós temos 35 partidos políticos no país, né? Ou seja, você não tem essa quantidade de ideologias de pessoas pensando como é que você vai reconstruir o país, né? Então eu acho que é isso, ninguém sabe exatamente para onde vai. Nós não temos uma ideologia definida hoje. Infelizmente, entendeu? A gente está nesse processo de não saber o que fazer. O caos existe, não existe nenhum governo por trás, a gente não se sente abraçado, né, com um apoio moral, seja de estrutura também na saúde, educação, enfim, está um verdadeiro caos. Mas a gente espera que um dia, depois que a gente passar dessa tempestade absurda, que venha bons projetos, que venha pessoas com boas cabeças para administrar. Você sabe, Marise, que isso agrava quando você não tem uma oposição forte. Exatamente. Então hoje você não tem absolutamente nada. Está confuso. Uma ausência total. Completamente perdido. Eu acho que o país está realmente perdido nesse momento, sem saber para onde vai. Eu não tenho o que dizer a não ser vamos ter fé, né? Que uma hora tudo isso vai acabar. Doutor Eduardo, muito obrigada pelas informações, pelo bom papo. Aqui é bom refletir para a gente chegar num bom senso, de repente, né? Vamos ver se a gente encontra uma solução e uma hora vai vir essa solução. Tem mas não é mágica isso. Não é. Não, é devagar, é trabalho. É aos poucos, é com muita reflexão. A gente precisa de bons pensadores. Você sabe, para fechar aqui, eu acho que a melhor estratégia é você recuar, dar 2 passos para trás, aumentar o ângulo de visão e verificar qual vai ser o próximo passo. Entendeu? O que eu sinto é que as pessoas estão muito desesperadas tentando resolver. Mas enfim, doutor Eduardo, vocês encontram lá no Facebook, Eduardo César Leite. Eduardo César Leite, encontra lá, ele responde a todo mundo, sempre muito querido. Lá as mensagens que nós estamos sempre respondendo. Tchau, boa semana. Tchau, obrigada para você também. Tchau,